Hoje nós vamos falar sobre gestão de risco em desenvolvimento de novos projetos e mudanças de engenharia. Meu nome é Renato Rigg, eu sou diretor da RR Consultoria Empresarial, sou engenheiro mecânico formado pela Escola Politécnica da USP em 1983 e estou há mais de 30 anos como gestor de projetos de manutenção, engenharia e tenho atuado também como consultoria já por 6 anos. Aqui, você entenderá hoje quais os fatores que impactam nas avaliações de risco de segurança de um novo projeto e como minimizar ou eliminar esses fatores. Às vezes, gerenciar um projeto pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas nós vamos mostrar que é possível utilizar uma metodologia para desenvolvimento do projeto, assegurando um startup vertical, conseguindo uma operação segura, com alta confiabilidade, minimizando riscos de acidentes pessoais e de processos, de acidentes ambientais, ou também que possam trazer qualquer problema de saúde. Além disto, essa forma de gestão de projetos também beneficiará a produtividade e custo de implementação e custos operacionais. Boa parte da minha vida, eu trabalhei na área de manutenção de indústrias químicas, como Rhodia, do grupo Rhône Poulenc, na União Carbide e também na DuPont. Nós estávamos constantemente empenhados em minimizar riscos de segurança, riscos de vazamentos de produtos perigosos, preocupados com a integridade de nossos funcionários, das nossas instalações, bem como com a comunidade que nos rodeava. Nós testemunhamos, por vezes, ocorrências muito graves em indústrias químicas ao redor do mundo. Por exemplo, o desastre de Flixborough, na Inglaterra, a calamidade de Bhopal, na Índia, também aqui no Brasil, da plataforma P36 da Petrobras, que afundou, uma explosão da refinaria em Texas City, nos Estados Unidos, e das explosões do terminal de Tianjin, na China, entre outros milhares de acidentes. Todos esses acidentes estão relacionados com processos de mudança que foram realizados e que surgiram por uma má análise, por uma má avaliação dessas mudanças, surgiram riscos e que eles não foram controlados nem analisados e acabaram trazendo esses problemas todos. Todos eles com consequências e perdas inestimáveis. Isso nos levava cada vez mais a buscar entender melhor nossos processos e a intensificar os cuidados para prevenir acidentes graves. Mas por muitas vezes nós nos deparávamos com questões importantes, principalmente no desenvolvimento de novos projetos. O que nós enxergamos? Que havia um triângulo que envolvia custo, tempo e qualidade. As etapas preliminares dos projetos, elas continham informações superficiais demais para a solicitação de uma verba adequada para o projeto. E isso podia trazer impacto no custo, porque uma vez aprovada, não havia margens para alteração. E quantas vezes havia muita pressão para se manter os gastos dentro da verba, mesmo com riscos de segurança à instalação. Os prazos para execução estavam sempre também aquém da realidade, E aí entra o componente tempo. As pressões para términos sempre foram grandes. Eventuais mudanças de escopo alteravam o tempo necessário para a execução, que podiam trazer impactos importantes, principalmente na construção ou montagem de equipamentos e instalações. Em função desses dois itens anteriores, havia sempre um grande risco de impacto na qualidade ou na segurança das instalações, podendo levar à situação que testes e inspeções fossem eliminados, que algumas revisões de segurança não fossem feitas e também não houvesse um maior detalhamento no projeto. E aí, o que sobra? Sobram os problemas em projetos. Quantos de vocês já não passaram por estas e outras situações? Vejam que, obviamente, algumas dessas aqui são hilárias, são bastante absurdas, e obviamente eu não creio que vocês tenham se deparado com aberrações desse tipo. São coisas que seguramente não foram conduzidos um planejamento, uma obra de engenharia. Esse aqui, por exemplo, ele não foi buscar qual que era o standard correto, por exemplo, para fazer esse desnível, essa rampa de acesso.
aqui, com certeza, o que veio primeiro, a árvore ou a escada, né? Mas independente de quem veio primeiro, né? Não houve um planejamento adequado, né? E chegamos a esse absurdo, né? E por último, esse caso aqui bastante engraçado, né? Como é que alguém pode projetar um banheiro dessa forma? E eu creio, né, que como eu, né, muitos de vocês tiveram uma grande frustração, já tiveram frustrações técnicas, que normalmente ela é acompanhada de medo de falhar, né, e que deve ter acompanhado vocês por dias e noites até que a instalação estivesse funcionando, de forma segura, né, mas após muitos e muitos retrabalhos. E aí? É assim que funciona? Né? Nem sempre, né, mas boa parte das vezes. E você também já deve ter passado por isso, né? E aí? Há uma saída para isso? Como é que a gente trabalha esse processo, né? Bom, há processos sistemáticos para se desenvolver um projeto evitando todos esses indesejados problemas, né? Normalmente, o gerenciamento de projetos busca, né, como eu já mostrei, o equilíbrio entre custo, tempo e qualidade, né? Ou, no caso, segurança. E utiliza-se o conhecimento, o histórico, experiências prévias das pessoas, né, para o desenvolvimento do projeto. Há nesse processo uma etapa de planejamento, né, e na sequência vai para a execução. E é nesse ponto que podem começar os problemas. Quantas vezes eu descobri que o resultado estava muito diferente do que o meu cliente esperava? E outras tantas, né, diferente até do que eu mesmo esperava. Isso normalmente é resultado de uma falta de planejamento, de revisões críticas do projeto, por uma equipe multidisciplinar com bastante experiência. O que ocorre normalmente, né? A execução inicia-se antes da conclusão dessas revisões. E o que surge aí? É quando surgem os problemas, as anormalidades, que às vezes nos demandam alterações no escopo do projeto. E qual é o resultado, né? Essas alterações no escopo do projeto trazem um importante desequilíbrio no triângulo custo, tempo e qualidade. Suponhamos que alguém tenha fixado a variável tempo, né, e o prazo de entrega tenha que ser mantido. Com um novo escopo, né, ou o custo vai aumentar para garantir a qualidade, ou esse irá piorar para garantir que não haverá alterações em custo. E você, já passou por situações parecidas? Bom, eu já. E como evitar isso no novo projeto? Na verdade, qualquer mudança em qualquer processo, eles introduzem instabilidades que, se não forem bem gerenciadas, irão trazer riscos e problemas durante o projeto, ou principalmente depois quando ele entrar em operação. E isso não é só para grandes projetos, né? Isso pode acontecer até mesmo para pequenas mudanças, né, que podem levar a grandes acidentes ou grandes perdas para uma instalação. Quando eu estive na Unilever, de 99 a 2003, né, tive a oportunidade de coordenar o pilar do TPM de controle inicial, ou alguns chamam de gerenciamento antecipado, ou outros de early management, né, que enquanto eu também era responsável por todos os projetos da planta. Antes do controle inicial, nós tínhamos muitos problemas com atrasos importantes em projetos, tínhamos estouro de orçamento, retrabalho em vários projetos, comprometimento no lançamento de novos produtos, projetos que apresentavam problemas e dificuldades relacionadas com segurança, operação e manutenção. E, obviamente, né, a moral do time de projetos ia lá para baixo, né? Mas, né, com a metodologia do pilar de controle inicial e com o suporte de consultores da JIPM, que é o Japan Institute of Plant Maintenance, conseguimos virar o jogo. Nós desenvolvemos um fluxo de gerenciamento de projetos, estabelecemos gates, ou que são filtros, né, de revisão, incluindo as áreas de pessoas chaves, né? Nós desenvolvemos ferramentas para capturar os problemas ocorridos durante o projeto, analisá-los e sistematizar os aprendizados. E aqui tem um componente importantíssimo, que é essa sistematização que nos leva a refletir sobre as perdas que nós temos e como evitá-las em futuros projetos, né? Os resultados foram impressionantes. Atendimento de cronogramas e budget do projeto, entusiasmo e motivação do time de projeto,
atingimento de vertical startup e, o mais importante, o cliente e os stakeholders ficaram muito satisfeitos. Além disso, nós ganhamos 2 prêmios de TPM com a JIPM. E, na verdade, as incertezas em projetos elas estão muito relacionadas, né, com o desconhecido. Né? O desconhecido ele traz incertezas. Né? E o que vai requerer? Um ótimo planejamento para o sucesso de um projeto. E como é que nós vamos reduzir riscos de acidentes e perdas? Né? É imprescindível utilizar uma metodologia sistemática para planejamento e revisão de projetos. Né? O mercado possui várias metodologias. Tem o Front-End Load, que é o FEL, né? Projeto Six Sigma, temos o controle inicial do TPM, temos o PMBOK, temos o A3 da Toyota. No nosso caso, nós decidimos utilizar o modelo de controle inicial do TPM. Um dos segredos do sucesso da metodologia é utilizar nas revisões do projeto um time de pessoas experientes no assunto e multidisciplinar. O ideal é que participem pessoas da produção, de processo, de segurança, saúde, meio ambiente, manutenção mecânica, manutenção elétrica, instrumentação, né? Por aí afora. Por muitas vezes, são envolvidos estagiários e trainees, mas esses deviam se limitar a processos de aprendizagem ao participar do projeto. Né? Muito cuidado com isso, porque às vezes algumas pessoas mandam um estagiário, nada contra os estagiários, fazem aprendizado, mas mandam para aprovar a mudança de fase de projeto, e isso pode ser bastante inadequado. As reuniões de revisão do projeto, né, elas devem estimular as críticas e as mudanças que estão sendo propostas, e também críticas aos riscos que impactam na fabricação e montagem da instalação, nos testes de funcionamento e durante a operação da instalação. Também é necessário assegurar, durante a entrega do projeto para a operação, que esse tenha sido instalado e montado conforme recomendado pelo time multidisciplinar. E aqui entra a questão da disciplina, né, que é uma das grandes dificuldades. As pessoas nem sempre seguem aquilo que está planejado. Né. Importantíssimo que aqui a passagem de bastão, né, da engenharia para a operação e manutenção, que é a parte de comissionamento, onde vamos fazer o controle e cheque final do projeto e assegurar que tudo ficou instalado, testado e funcionando adequadamente como previsto. Okay? Outro segredo do sucesso da metodologia é registrar e analisar os aprendizados, sistematizando-os de forma a minimizar a repetição dos problemas nos projetos futuros, que é o que nós chamamos de Learning Process. Okay? E agora vamos falar sobre o processo, né? Que eu vou falar aqui, como já comentei, de gestão de projetos para minimizar os riscos no desenvolvimento de novos projetos e mudanças de engenharia. É imprescindível, né, a utilização de um processo estruturado, né, com ferramentas de análise adequadas, com a participação de experts, com planejamento detalhado e disciplina na execução, de forma a assegurar o sucesso do projeto e minimização dos riscos advindos de mudanças ou implementação de novas instalações. Aqui temos um exemplo, né, de um fluxo simplificado, né, mas que mostra as avaliações, as evoluções e as DRs, que são os Design Reviews, que são as revisões de projeto, okay, como exemplo. O que eu queria comentar aqui, que é a grande sacada, né, do controle inicial, né, é que durante a realização do projeto a gente utiliza, né, nós utilizamos conceitos de Maintenance Prevention, né, Design, e Lifecycle Cost, assegurando que o projeto seja realizado com o mínimo de problemas de segurança, saúde, meio ambiente, operabilidade e manutenabilidade. O Maintenance Prevention Design, né, na verdade, não é prevenção de manutenção, mas é que se previna problemas durante a fase de vida útil do equipamento. Né? E o Lifecycle Cost ele vai considerar não só os custos de compra de equipamentos e instalação, né, do custo de montagem do projeto, mas
a considerar todo o custo de vida útil da implantação. Okay? Obviamente que ocorrem dificuldades que nós vamos encontrar pelo caminho, né, e eu queria compartilhar com vocês, porque às vezes nós vamos ter medo de gastar tempo demais no planejamento, né, e de ser criticado por isso, tanto pelo cliente, como pelas pessoas que são envolvidas no projeto. Né. O pessoal acha que gasta muito tempo fazendo planejamento, mas é necessário insistir, né. Às vezes você vai ter raiva, né, porque vai ser questionado na sua competência de gerir e liderar projetos. Né? Vai ficar desapontado por encontrar algumas pessoas que vão estar torcendo mais para o touro do que para o toureiro. Né? E também vai encontrar muitos que não querem sair da sua zona de conforto, que preferem o faz e refaz da maioria dos projetos, né? Estourando prazos de verbas e só enxergando os problemas depois que eles acontecem. Isso tudo vai ter um consumo muito grande de energia, né? E você terá que estar preparado para isso. Né? Terá que ser positivo e proativo, né, o tempo todo. E quando encontrar esses bloqueios, né, essas barreiras, essas dificuldades, terá que ser paciente, né, mas ao mesmo tempo persistente, e aí volta a ser positivo e proativo, né, com suas crenças e aplicar a metodologia. Então, é assim que a gente vai enfrentar o nosso processo. Resultados obtidos, né? Quando nós começamos a utilizar o fluxo de controle inicial e sistematizar nossas ferramentas para a gestão de riscos, em que nós envolvimos as pessoas no processo de análise crítica do projeto, nós conseguimos identificar a maior parte dos potenciais problemas ao longo do projeto. Cada etapa que nós avançávamos, nós estávamos ainda mais seguros das decisões que nós havíamos tomado. E nós conseguimos reduzir o número de problemas à medida que nós avançávamos. O processo estruturado e sistêmico serviu como base para desenvolver um forte espírito de equipe, de ajuda mútua, né, que foi um processo bastante energizante, que culminou com um primeiro resultado positivo de uma startup vertical. Aí nós tivemos uma partida fantástica, foi muito legal. E após a primeira experiência com um piloto, as pessoas que atuavam em outros projetos e departamentos envolvidos gostaram muito da metodologia, né, do trabalho em equipe, e nos pediram para que passássemos a utilizar a metodologia em todos os projetos. Nós começamos a priorizar os projetos mais críticos e fazer o rollout da metodologia. Qual o passo a passo? Né? Tem 5 passos para essa implementação. Começamos pelo assessment da situação atual, pelo workshop de controle inicial, da educação on the job, da consolidação dos aprendizados e também aí a última etapa, que é a parte do rollout, né, para outros projetos. Okay? Vamos começar vendo aqui o assessment. Né? O que acontece no assessment? Que é o primeiro passo, né, que é obter uma fotografia dos processos existentes em gestão de projetos na empresa. Quais são as fortalezas e oportunidades que existem, quais foram os projetos de sucesso, quais problemas ocorreram, quais as dificuldades encontradas. Tomamos contato, conhecemos o perfil das áreas e das pessoas envolvidas e, junto com a liderança da empresa, nós escolhemos as pessoas e áreas a serem desenvolvidas e escolhemos o projeto piloto para ser usado como ferramenta de aprendizagem. Em geral, este processo ele pode durar de 2 a 5 dias, dependendo do tamanho e estrutura da empresa, né, ou da área de engenharia. Okay? O segundo passo é o workshop de controle inicial. Né? Nessa etapa, os envolvidos serão educados na utilização das ferramentas de gestão de projetos de análise de risco, conhecendo e iniciando a aplicação de cada passo da metodologia. Este é um evento de aproximadamente 2 dias, normalmente, né? E envolve pessoas ligadas ao projeto, como o time de engenharia, da manutenção, da operação, pessoal da segurança, áreas de saúde, por conta da ergonomia, que não pode ser nunca esquecida, né? Pessoal de meio ambiente, né? E como resultados, além da educação dos envolvidos nos processos de controle inicial, nós elaboraremos o fluxo de controle inicial, que é a revisão 1, e bem como o fluxo para elaboração e uso de informações MP entre o conhecimento de de várias ferramentas. Okay? Aí passamos para o início das atividades, né, que é a educação on the job, né, que é no campo. E, em conjunto com os envolvidos, né,
o consultor vai colocar em prática as ferramentas aprendidas durante o workshop. Que ferramentas nós estamos falando? Né? Estamos falando primeiro da informação MP. Né? A informação MP, ela irá... Informação MP é Maintenance Prevention, né? Que também é o caso da gente fazer a prevenção, não da manutenção, né? Mas são informações que coletam aprendizados passados pela empresa e que vão evitar com que nós repitamos isso durante a execução do projeto. Né? Ela vai sistematizar a coleta de informações, né? E aprendizados de experiências vividas em situações, operação e manutenção de equipamentos e instalações afins do novo projeto. Podem ser realizados, elas podem vir oriundas de arquivo de projeto, de registro de melhorias, quebra-falha, de kaizens, de lição de um ponto, de registro de acidentes, mas tem um processo bastante interessante também, que é a realização de workshops específicos de coleta de informação MP. É um processo bastante energizante, de team building, pois as pessoas se sentem valorizadas ao compartilhar seu conhecimento. Basicamente, aqui temos algum exemplo, né? A informação MP, ela visa prevenir a nova instalação de problemas básicos relacionados principalmente com manutenção, operação e segurança. Aqui temos alguns exemplos, né, de informação MP. São informações bastante simples, mas com um conteúdo bastante rico, né, e fácil de ser manuseada e elaborada. Né. Aqui temos o fluxo de informações MP, onde nós podemos ver como é que são feitas, ou quando ocorrem as anormalidades, né, são feitas análises, são registradas, ou feitos históricos de melhoria, né, analisados se são aplicados a novos projetos, né, e são geradas informações MP, que depois passam por um filtro, são aprovadas, colocadas no banco de dados de informações MP e utilizadas ao longo de várias etapas do fluxo, né, de controle inicial. Vocês já estão vendo aqui um conceito que é os fuguai, né, que são, nós vamos ver mais para frente, são anomalias que podem surgir ao longo do projeto. Esses fuguai são analisados, né, verificados se podem gerar uma informação MP e são colocados para serem utilizados em novos projetos. Okay? Um conceito bastante importante que nós já falamos, né, que é uma parte-chave, é o MP Design. Né? São atividades conduzidas durante o planejamento e a construção de um novo equipamento ou instalação que, utilizando a mais recente tecnologia e dados e detalhes disponíveis no mercado sobre a manutenção e operação, vão garantir a máxima confiabilidade, né, a manutenabilidade, flexibilidade, economia, operabilidade e segurança, né, reduzindo os custos relacionados à manutenção e operação e minimizando riscos de acidentes. Aqui não só se busca, né, com esses benchmarks, né, não só adquirir-se o know-how, mas também se adquirir o know-why, né, de forma que os participantes do projeto possam entender por que utilizar aquele conceito, aquele design, né, no projeto em questão. Uma outra ferramenta, né, é o Design Review, né, são os DRs, normalmente em número de 6, que pode variar de projeto para projeto, né, projeto mais simples, por exemplo, pode ser feito alguns menos DRs, né, e as DRs, elas aprovam as diversas etapas do projeto e são baseadas em reuniões de aprovação, né, das etapas anteriores com a participação dos envolvidos no projeto, como, por exemplo, engenharia, operação, manutenção, segurança, etc. Usando como base sempre documentações técnicas. Existem checklists e também que são utilizados, ferramentas de planejamento. E aqui temos, por exemplo, um slide que mostra as 6 DRs. Por exemplo, a primeira DR aprova a fase inicial, escopo. A segunda DR pode aprovar a fase preliminar, cronograma. A terceira DR, projeto básico, assim por diante. Okay? Aqui o exemplo também de DR, da segunda DR. Dá para se ver que é um documento que ele reúne quais os documentos que foram avaliados, os comentários, né, tem a assinatura das pessoas,
Tem um checklist que ele pode ser incrementado junto com o cliente, né? E o processo da DR, como é que ela ocorre, né? No terceiro documento. Okay? Análises de risco, né? São ferramentas também para analisar riscos de segurança, de saúde, de ergonomia e meio ambiente, seja na operação e manutenção do novo equipamento ou instalação, ou para análise de risco durante a montagem de um projeto, como por exemplo essa curva de perigo, né, que ela é utilizada para analisar riscos que vão estar envolvidos os mecânicos, eletricistas, ajudantes, o pessoal de execução. Com essas curvas, você consegue promover barreiras contra acidentes, incrementar procedimentos, realizar auditorias, melhorar a avaliação de serviços, né? Em função da especificidade de cada projeto, os times serão treinados e aplicarão a ferramenta ao projeto. Além da curva de perigo, podem ser utilizadas também o FEMEA, né? Aqui temos um exemplo de FEMEA, né? RASOPS, aqui com um exemplo de checklist por RASOPS, né? Aqui uma tabela, né, que ela pode ser utilizada para ser preenchida e analisada quais são os riscos, né? Normalmente o RASOP é utilizado para processos de fluxo, né, químicos. A análise preliminar de risco, né, que também é uma ferramenta importantíssima para se verificar, né, de uma forma, logo no início do projeto, situações possíveis de risco, né. Aí temos IL Review, HRA e várias outras. Aqui tem um plano de ação típico do segmento de ações decorrentes, né, das análises de risco, né, e que é bastante importante fazer esse segmento para assegurar que todas as ações são implementadas ao longo do projeto. Okay? Uma outra ferramenta bastante importante que vai ser educado o pessoal on the job é o Life Cycle Cost, né? Ou custo do ciclo de vida. Esse tópico contempla a análise e comparação de alternativas dentro de um projeto, considerando não apenas o custo de aquisição de um ativo ou um bem dentro do projeto, mas o custo de aquisição somado a todos os custos de operação, manutenção, consumo de energia, ao longo de toda a vida útil desse ativo, né? Aqui temos um exemplo, por exemplo, sobre a compra de um compressor, né? Verifiquem a curva verde, né, e a curva vermelha, né? Na curva verde, o equipamento ele era um preço até que bastante acessível, mas durante a operação, né, dele em 10 anos, o custo dele foi o maior, né, o item 4. Né? Enquanto que o item 3, que é a curva vermelha, embora ele fosse o mais caro, né, o investimento fosse o mais alto, né, ele ao longo de 10 anos, os custos operacionais eram menores, o que justificou a compra desse equipamento. Nós tivemos um resultado muito importante com esse processo, né, usando essa análise. Um outro ponto importante são indicadores e o quadro de atividade, né? E aqui o Peter Drucker, né, a célebre frase dele, que se você não pode medir, você não pode gerenciar, né? Esses indicadores são ferramentas fundamentais para controlar o avanço do projeto e para disponibilizar as informações de modo transparente a toda a organização e facilitar o aprendizado de todos no processo de controle inicial, né? Então, tem aqui vários exemplos de indicadores, né, de produtividade, qualidade, custo, né, de entrega, de segurança, né, e até mesmo de moral, né. Aqui um exemplo, né, de quadro de atividade de controle inicial, né, informações que são colocadas, que podem ser utilizadas para se acompanhar um projeto. E aqui um exemplo ao vivo, né, de um quadro de atividade de controle inicial num dos nossos clientes. Okay? Conceito importante, fugai, é uma palavra japonesa que significa inconveniente ou anormalidade, e é um conceito usado na metodologia para indicar anormalidades que acontecem durante a fase de projeto, montagem, testes, comissionamento e operação de um novo equipamento ou instalação. Como pode ser observado aqui nesse gráfico aqui desse slide, o grande objetivo é encontrar o máximo de fuguais durante a fase de planejamento, a fase de conceito, projeto básico e no máximo no detalhamento.
Conforme se avança no projeto, mais caro fica realizar uma alteração. E os ruguais que acontecem na fase de aquisição, fabricação, montagem, testes, comissionamento e operação, eles são totalmente indesejados e devem ser sempre registrados e analisados. E potencialmente vão se tornar informações MP para novos projetos. Como exemplo, né, vejam aqui o gráfico de custo de mudanças no projeto, que pode chegar até um valor de 3.000x se essa mudança ocorrer durante a fase de operação. Observe-se que, para empresas sem controle inicial, há uma maior ocorrência de mudanças na zona de maior custo, enquanto que as empresas com metodologia de controle inicial realizam suas mudanças principalmente nas fases de planejamento, né? Esse é o grande empenho que o controle inicial traz, exatamente trazendo com que as pessoas investiguem, analisem, façam todas as análises de risco possíveis, enquanto nós temos a documentação ainda na fase de papel. Okay? Um outro ponto importante são as inspeções e testes que são realizados na parte já de final de montagem, né? E apesar do projeto com a metodologia de controle inicial trabalhar com o conceito de qualidade assegurada, ou seja, realizar seus processos de controle de qualidade dentro dos processos de fabricação e montagem, ainda não é possível eliminar as etapas de inspeção e testes finais. Além de que, em alguns casos, serem requeridos por normas de legislação, o processo de inspeção faz parte do processo de aprendizado da metodologia. No caso de ser encontrado qualquer problema, deve-se buscar em qual etapa do projeto esta poderia ter sido evitada, né, gerando-se aí uma informação MP para ser aplicada em um futuro projeto. Finalmente, né, a fase de comissionamento e operação é uma etapa crucial da metodologia, onde ocorre a passagem de bastão da equipe de projetos para a equipe de operação. Quanto maior a interação nesse processo, trabalho em equipe, aprendizados conjuntos, mais fácil será para os donos do equipamento cuidar dele até o fim da vida útil, né? Os donos, no caso, são a operação, né, e a dona em si, e a manutenção que dá todo o suporte necessário, né? Nesta etapa são assegurados uma série de checklists. Planos de operação são realizados planos de manutenção, são feitos treinamentos e, obviamente, assegurado que o projeto atinja 100% das metas estabelecidas dentro do cronograma de comissionamento. É crucial nessa etapa o registro dos aprendizados e há ferramentas na metodologia que asseguram esse processo. Okay? Finalmente, no quarto passo, consolidação dos aprendizados, né? Nessa etapa, nós vamos estabelecer o pilar controle inicial, que irá sistematizar o uso de todas essas ferramentas, promovendo, quando necessário, a melhoria contínua desses processos, né? Veja que, uma vez que ocorrem eventuais anormalidades, alteração de escopo, esse processo de aprendizado ele deve ser registrado e vai funcionar como um histórico, né, para ser utilizado em projetos futuros, né? E é importante também a adequação de todos, né, os futuros envolvidos em projetos na empresa. O pilar, né, ele irá realizar o acompanhamento do uso das ferramentas, irá verificar os resultados obtidos nos novos projetos, realizar verificações e auditorias sistemáticas para promover a sustentabilidade da metodologia, e essa implementação vai durar em torno aí de uns dois meses, né? Ok? Finalmente, novos participantes de rollout, né? O time do Pilar deverá prover facilitadores para a realização do workshop de controle inicial para novos participantes em projeto, bem como suportar o aprendizado desses profissionais durante a aplicação da metodologia aos projetos. O papel do consultor, por um período de 6 meses, com visitas mensais, será dar coach aos facilitadores, tirar dúvidas, orientar no suporte ao uso de ferramentas e assegurar o pleno desenvolvimento do pilar. No caso, né, por exemplo, né, temos aí a implementação de um projeto piloto, depois avançamos para aprendizados de início da sistematização,
aplicação em projetos críticos, até que nós tenhamos uma nova cultura de trabalho do controle inicial, né, realizando isso em toda a empresa. Okay? Vejo aqui um overview do processo de controle inicial, né, passo a passo, né, como é que se implementa, o uso das ferramentas de informações MP, de painéis de atividades, lista e compra de sobressalentes. Esses são um processo de um projeto padrão, né, e que a gente trabalha em conjunto com os times, né, da empresa, de engenharia, manutenção, operação, desenvolvendo os times na evolução desses projetos. Okay? Quais são os ganhos com o controle inicial? Há uma melhora. Empresas que estão usando a metodologia de controle inicial têm conseguido resultados significativos no desenvolvimento de seus projetos. Há uma redução de custos nos projetos, há uma redução no tempo de realização do projeto e do comissionamento, ausência de acidentes durante as fases do projeto e após a entrada da operação. Mas o principal ganho dessas empresas tem sido transformar a cultura de seus funcionários, né, sedimentando o planejamento como uma etapa importantíssima de qualquer atividade de melhoria, bem como assegurar o cumprimento das atividades planejadas através do desenvolvimento da cultura da disciplina operacional. Esses aprendizados, né, caminhando do universo teórico para a comprovação prática, estabelecem bases sólidas para a melhoria contínua de qualquer empresa. Okay? Veja aqui o nosso PDCA, né? Antigamente fazia-se as melhorias, mas depois se voltava no passado, se voltava como era feito, e o que nós estamos trabalhando com o controle inicial é um processo de melhoria contínua, que cada projeto há um grande aprendizado dos times, né, na metodologia, na ferramenta, e há um subir, né, constante dos degraus de uma escada, né, até que a gente tem esse processo estruturado, sistematizado e fazendo parte de uma nova cultura, né, da empresa. Okay? Bom, para finalizar, né, eu gosto muito dessa frase do velejador Amy Klink, né, quando ele realizou uma de suas travessias. Né. O Amy Klink foi uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, e uma pessoa realmente incrível. E aqui ele destaca a importância do planejamento para o sucesso de qualquer empreitada, principalmente nos riscos de acidentes que podem até mesmo levar à perda de vidas humanas. Né. E aqui o destaque dele realmente que o risco, né, da viagem estava em terra, né, nas pranchetas de desenho, na qualidade das peças, no cuidado da montagem, na capacidade de se preparar e na coragem de fazer e refazer até que tudo ficasse como ele queria, né, e ficasse perfeito. Aqui foi a viagem que ele fez, Paraty, entre dois polos, né? Eu li todos os livros dele, realmente é um grande exemplo de planejamento e disciplina na execução de projetos. Okay? Por último, né, eu quero aqui fazer um agradecimento. Nós estamos prontos para fazer uma visita a vocês, sem compromisso, né, à sua empresa, e apresentar mais detalhes do nosso trabalho. Né? Basta nos contatar nos telefones ou e-mails disponíveis, e com muito prazer estaremos prontos para lhe ajudar nessa jornada. Agradeço muito.